voltei com o nosso último personagem dessa saga de minis que eu tô fazendo de Pétalas de Akayama. E hoje vamos tecer o Zen. Eu não sei se vocês viram, mas no início do vídeo do Tetsu e do Yusuke, eu dei um breve resumo da história deles. E eu vou fazer isso com o Zen. O Zen entra na história depois que o Tetsu e o Yusuke partem para Akayama, para a montanha de Akayama, em busca da flor que o Tetsu acredita que pode curar o mal que está na vila dele. O Yusuke, ele não vai porque ele quer, ele vai porque ele sente a obrigação de proteger o morador da vila, que é o Tetsu. E ele vai a contragosto, ele não quer ir de forma alguma, mas ele vai. E assim que eles entram em Makai, acaba acontecendo ali um evento que eles acabam se separando. E o primeiro yokai que o Yusuke encontra é o Zen. E é nessa parte que a história, assim, começa com os três, né? Primeiro com o Zen e o Yusuke, e depois acontece ali alguns eventos onde o Tetsu entra também ali no trio. E é muito engraçado que eu fiquei o tempo inteiro, enquanto eu tava lendo o livro, falando, nossa, não, o Zen é tranquilo, ele não é tão ruim. Aí depois aparece alguma cena, alguma parte que eu falo, não sei se eu confiaria nessa raposinha. E eu tô muito feliz porque eu vou poder ter um pouquinho mais de certeza da personalidade do Zen, porque o meu livro 2 de Pétalas de Akayama chegou ontem. Eu tô só esperando o momento certo que a minha vida tiver um pouquinho mais calma pra conseguir ler. E eu fico extremamente feliz e grata de ter podido trazer os três aqui pra vocês nessa versão mini gratuita. E por ter trazido eles também na versão maior pro meu clube de assinatura. Então aqui fica abertamente o meu muito obrigada a Bex e Tai por essa oportunidade. E agora chega de enrolação, porque eu falo muito, eu sei. Vamos fazer o nosso Zen aqui. Não se esqueça que a gente já tem aqui no canal o Tetsu e o Yusuke. Então você não tem mais desculpa para esperar tecer os seus 3 minis de PDA. Vamos começar a cabeça com o fio Itaparica, o bege Itaparica. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Puxo aquele fio inicial do anel mágico para fechar. E agora, para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Finalizamos a carreira de número 2 com 12 pontos baixos. Vou puxar aquele fio inicial mais uma vez do anel mágico, dar um nozinho e arrematar esse fio. E para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. (18 pontos baixos ao final da carreira de número 3. Agora, para a carreira de número 4, serão 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Dessa forma, a gente termina com 24 pontos baixos a carreira de número 4. Para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes. (30 pontos baixos ao final da carreira de número 5. Agora vamos fazer nossa última carreira de aumentos.
da cabeça. Então, para a carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar essa carreira com 36 pontos baixos. Finalizamos os 36 pontos baixos da carreira de número 6, e agora vamos fazer carreiras de repetição para subir essa cabeça. Da carreira 7 até a carreira de número 14, vamos só repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei a última carreira de repetição da cabeça. Agora, se você for usar olhos com trava de segurança, eu recomendo colocá-los agora entre as carreiras 11 e 12, com 4 ou 5 pontinhos de distância um do outro. Você vai saber qual é a melhor opção para você assim que colocar no amigurumi. Como eu vou usar cabochão de vidro, eu só vou colocar no final. Vamos continuar a cabeça e agora a gente vai começar a fechar. Então, para a carreira de número 15, para a carreira de número 15, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Trinta pontos baixos ao final da carreira de número 15, e agora para a carreira de número 16, 3 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. Terminamos a carreira de número 16 com 24 pontos baixos. E agora, para a carreira de número 17, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, também 6 vezes. Dezoito pontos baixos ao final da carreira de número 17. E agora, para a carreira de número 18, vamos fazer ela um pouquinho diferente. Ela vai ser feita da seguinte forma: 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Quinze pontos baixos ao final da carreira de número 18. Agora vamos colocar enchimento nessa cabeça. Terminei de encher a cabeça, de colocar enchimento na cabecinha. E não se esqueça de deixar esse espaço para fazer o encaixe do corpinho depois. Agora vamos fazer carreiras de repetição. Subir essa extensão para depois empurrar ela nesse espaço. Da carreira 19 até a carreira 24, são 6 carreiras de 15 pontos baixos. Finalizei as 6 carreiras de repetição que pede a receita. Agora vamos fazer a última carreira de número 25, que são 7 diminuições.
Eu vou fazer essas 7 diminuições e já aproveitar e fechar com o anel mágico invertido. Para fazer a pintura do bordado do olho, vamos precisar de um pedaço de fio preto, numa agulha de tapeçaria, e a gente vai fazer um bordado simples, apesar do Zen ter o bordado um pouquinho mais detalhado do que dos meninos. Eu acelerei um pouquinho o vídeo porque, como eu disse, é um bordado simples, e no final Fechei com o desse anel bordado eu mágico consigo invertido mostrar e para antes de vocês esconder esse certinho como é que fio, ficou. eu vou pegar o alicate e empurrar essa Fica extensão aqui assim, dentro da como eu disse, é um cabeça. bordado simples. Agora a gente vai pegar o fio laranja, que é o mesmo fio que a gente vai utilizar para o cabelo. Eu tô usando o fio Bella, é o 7252, o código de referência dele. E vamos pegar um pedaço de fio não muito comprido, do mesmo tamanho do fio preto é o suficiente. Pronto. A cabecinha ficou Vamos assim, passar o pela espaço agulha para a gente fazer o de encaixe do tapeceiro. pescoço, que vamos E fazer o daqui a bordado, pouco. ele vai E agora eu vou entrar colocar os na olhos parte com a interna travinha do de olho, no segurança. mesmo ponto Perdão, os olhos que o com preto entrou. cabochão. Só que Com na a parte cabeça do externa, amigurumi como vocês vão ver daqui a finalizada, pouco, vai ser e assim uma como a carreira gente acima. colocou os olhos, se você colocou os olhos Aqui eu com tô trava de ajeitando segurança para entre a ficar carreira certinho, eu quero 11 que e 12, fique por os cima do olhos de bordado preto. cabochão também vamos colocar entre a Ó, carreira bran- 11 e 12. o Lembrando laranja que a entra no cartela mesmo para ponto do impressão desses preto, olhos mas sai está uma aqui na carreira descrição do acima vídeo, do junto bordado com preto. Agora, os com a links de caneta apoio que você fantasminha precisa que para apaga saber com como calor, eu fazer vou e como fazer o afundar esboço das a sua pinturas que cabeça e o fazer Zen a tem no colagem nele. Por rosto. isso que essa parte eu vou dar uma Aqui acelerada não para tem esse muito vídeo não ficar segredo, tão eu vou extenso. deixar uma Até imagem de porque o Zen referência tem um aqui na pouquinho mais de tela para detalhes vocês do verem que essas os pinturas que meninos, ele tem. o Eu texto estou e o fazendo ilustro. à mão livre mesmo. Aqui no canal também tem um vídeo onde eu mostro com mais detalhes como fazer a pintura. E vou deixar linkado aqui na descrição. Fica assim. Esse foi o esboço. E agora com a tinta vermelha, essa aqui é o vermelho tomate. O código de referência dela é o 583. Pronto. Assim Vamos ficou fazer a a colagem pintura, dos passar olhinhos a tinta por do cima de Zen. todo esse esboço Eu vou que esperar fizemos eles com a secarem caneta. um pouquinho, Eu gosto de uns 15, fazer 20 com minutinhos, e depois eu venho alfinete fazer ou a expressão do olho com algum vocês, fazer a material com a pontinha expressão, a fina. bordada Eu de vou cima usar do olho esse e as alfinete pinturas do rosto. para fazer todas essas linhas que ele tem no rosto. Eu também vou acelerar esse vídeo, pois senão ele vai ficar muito extenso. Esqueci de fazer no esboço com vocês aqueles dois detalhes que o Zen tem perto dos olhos, mas é só fazer dois pontinhos ali bem perto dos olhos e do início do bordado. Enquanto toda essa parte da tinta seca, a gente vai fazer o corpinho. Vamos começar com a perninha, fazendo 5 pontos baixos dentro de um anel mágico. Agora, para a carreira de número 2, vamos fazer um aumento e 4 pontos baixos, finalizando com 6 pontos. Puxe o fio inicial do anel mágico. Eu vou dar um nozinho ali naquele fio e arrematar esse excesso. E agora, para a carreira de número 3, vamos só desvirar essa peça. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Finalizada a carreira de número 3, a gente termina com 8 pontos. E agora, para a carreira de número 4, vamos só repetir ponto sobre ponto.
Para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E terminaremos essa carreira com 10 pontos. Agora, para a carreira de número 6, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Da carreira, agora para a carreira de número 7, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes e terminaremos com 12 pontos. Finalizamos a carreira de número 7 e agora para a carreira de número 8 e 9, vamos fazer 2 carreiras, só repetindo ponto baixo sobre ponto baixo. Ao final da carreira de número 9, teremos uma perninha. A primeira perna você vai arrematar e a segunda você vai deixar com o fio vindo do novelo. Deixa eu só mostrar a primeira que eu arrematei, ó, essa, e essa continua vindo do novelo. Agora, para fazer a união, opa, voou a perninha. Agora, para fazer a união, a gente não vai fazer correntinha. Vamos inserir a agulha na primeira perna feita e fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da carreira de número 10.
Vamos fazer mais 11 pontos baixos ao redor da primeira perna e 12 pontos baixos ao final da segunda perna, ao redor da segunda perna. Vinte e 24 pontos baixos ao final da carreira de número 10. Eu vou arrematar esse fio aqui, para ele não me atrapalhar mais. E para a carreira de número 11, eu vou repetir somente ponto sobre ponto. Finalizando a carreira de número 11, a gente vai parar um pouquinho a peça e vamos colocar enchimento até mais ou menos a metade da perninha do zen. Pronto, coloquei enchimento bem lá no fundinho mesmo. Tá mais ou menos até aqui ou aqui. Agora vamos continuar a carreira de número 12. Vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. E 22 pontos baixos ao final da carreira de número 12. Para a carreira de número 13, vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição, também 2 vezes. E vamos terminar com 20 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 14, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição, também 2 vezes. Assim, a gente finaliza com 18 pontos baixos. Finalizamos os 18 pontos baixos da carreira de número 14. A gente vai parar mais uma vez o trabalho e colocar enchimento agora até o final das perninhas. Coloquei enchimento até o final das perninhas. Agora vamos continuar. Da carreira 15 até a carreira 18, vamos fazer 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui já está finalizadas as 4 carreiras de repetição. Agora, para a carreira de número 19, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Ao finalizar a carreira de número 19, vamos ter 12 pontos baixos aqui ao redor. Agora, vamos colocar enchimento em todo esse corpinho. Terminei de colocar enchimento nessa parte aqui do corpinho. Agora, vamos continuar a extensão do pescoço. E da carreira 20 até a carreira 25, são 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo.
Ao final da carreira de número 25, vamos ter essa extensão. Vamos parar o amigurumi, pegar um pedacinho de arame que consiga chegar até mais ou menos a metade da barriga do amigurumi. Com esse palito, eu vou abrir espaço dentro do enchimento que já tá aqui e vou encaixar esse arame aqui dentro, para dar sustentação para a cabeça encaixar depois, futuramente. Coloquei o arame, agora eu vou terminar de colocar enchimento nessa extensão. Enchimento já bem posicionado nessa extensão do pescoço. Agora vamos fechar com 6 pontos baixos e já arrematar esse fio. Prontinho. Depois do arremate, nós temos o nosso corpinho. E agora vamos fazer o bracinho dele. Para começar os bracinhos do Zen, vamos mais uma vez pegar o fio bege e fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio para fechar o anel mágico e para a carreira de número 2 vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou puxar mais uma vez aquele fio inicial do anel mágico para ter certeza de que fechamos aquele espacinho, aquele buraquinho. Dar um nozinho e arrematar esse fio para ele não me atrapalhar nas próximas carreiras. Agora, da carreira 3 até a carreira de número 9, são 7 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Fizemos todas as carreiras de repetição que pede a receita e agora vamos unir os dois ladinhos do braço com 3 pontos baixos. Vou cortar o fio deixando um tamanho suficiente para fazer a costura no corpo do boneco. E vamos repetir um outro bracinho igualzinho ao primeiro, tá? Com os dois bracinhos prontos, vamos costurá-los entre as carreiras 18 e 19 do corpo. As carreiras 18 e 19 são a carreira 18 é a última carreira de 18 pontos baixos e a carreira 19 é a carreira que a gente diminui para 12 pontos baixos.
posicionado. E agora é só costurar. Finalizei a costura, tá? Do bracinho, ficaram bem nas laterais do corpo. Agora, mais uma vez, a gente vai trabalhar com pintura. Eu vou pegar aqui e fazer as espirais que ele tem no corpo. Ó, se você reparar, eu não fiz muitas espirais. Eu fiz aqui na perninha, onde vai aparecer, nas pontinhas dos bracinhos e aqui no peito. O kimono vai cobrir boa parte do corpo, então você não precisa fazer em todo esse corpinho. Agora eu vou cortar aqui o vídeo para ele não ficar tão extenso, para pintar essa parte. Já como eu mencionei antes, quando você estava fazendo a pintura no rosto do Zen, na descrição do vídeo tem um link onde eu ensino. Não ensino, né? Porque a pintura é uma técnica que a gente adquire com a prática, mas onde eu mostro e dou diquinhas que talvez possa te ajudar a ficar mais fácil o seu trabalho. Ó, aqui eu já finalizei e já tirei também com fonte de calor a caneta de baixo. Aqui já não vai mais aparecer no amigurumi, tá? Por isso que eu não subi ele tanto. Ele só vai aparecer mais ou menos até a terceira, quarta carreira do pezinho. O resto, o Haori vai cobrir. Terminei também aqui em cima. Ó, atrás não tem nada. E agora a gente vai fazer o Haori do nosso mini zen. Vamos continuar o nosso amigurumi. Para o Haori, vamos pegar o fio preto. Nesse caso, eu tô usando o amigurumi slim mesmo, preto. E vamos fazer 21 correntinhas. Vinte e uma correntinhas. A partir da segunda correntinha da agulha, então, essa primeira a gente pula. Na segunda correntinha, vamos fazer um ponto baixo. E na próxima, outro ponto baixíssimo. Outro ponto baixo. Então, a partir da segunda corrente, 2 pontos baixos, 4 correntes, pulo 4 correntes da base, na quinta, faço um ponto baixo, mais 7 pontos baixos, quatro correntes, pulo 4 correntinhas da base, insiro de novo a agulha e mais 2 pontos baixos. Dessa forma, a gente terminou essa carreira com 20 pontos. Como a gente está trabalhando em crochê linear, sempre vamos fazer uma corrente para virar o trabalho. Assim. Para a carreira de número 2, vamos fazer um aumento. Um ponto baixo. 4 pontos baixos nas correntes. Oito pontos baixos nessa parte aqui.
mais 4 pontos baixos nas correntes. Um ponto baixo e um aumento. Opa! Finalizamos a carreira de número 2 com 22 pontos. Mais uma corrente, vira o trabalho mais uma vez. E para a carreira de número 3, somente ponto sobre ponto. Agora, para a carreira de número 4, vamos fazer um aumento, 20 pontos baixos e um aumento. E vamos terminar com 24 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 5, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 6, vamos fazer um aumento, 22 pontos baixos e mais um aumento. Dessa forma, a gente termina com 26 pontos. Para a carreira de número 7, vamos fazer ponto sobre ponto. Para a carreira de número 8, vamos fazer um aumento, 24 pontos baixos e mais um aumento. E vamos terminar com 28 pontos. Para a carreira de número 9, vamos fazer ponto sobre ponto. Estamos quase finalizando. Eu tava falando Haori, mas eu acho que isso aqui é um kimono, né? Eu acho que é um kimono. Para a carreira de número 10, vamos fazer um aumento, 26 pontos baixos e um aumento. E vamos terminar com 30 pontos essa carreira. Agora, vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira de número 11 até a carreira de número 13, vão ser 30 pontos baixos em cada carreira. Finalizando a carreira de número 13, nós temos a nossa base da peça. Agora, vamos subir essa lateral aqui com pontos baixos. Pontos baixos aqui para dar o acabamento. Agora, nessa parte da gola, do outro lado das correntinhas iniciais, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda essa extensão aqui. Finalizamos os pontos aqui na parte da gola. Agora, vamos terminar essa lateral aqui também com pontos baixos. Finalizei a descida com pontos baixos. Agora, eu vou arrematar esse fio.
Vou deixar um fio suficiente para esconder ele depois. E agora presta bastante atenção. Para fazer o detalhe em vermelho, eu vou pegar o fio cereja, que dá amigurumi slim, e vou encaixar a agulha no 6º ponto do lado direito dessa parte do kimono que a gente fez. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou encaixar a agulha em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vou pegar o fio vermelho e vou fazer pontos baixíssimos por toda essa extensão até chegar na mesma altura desse lado, tá? Vou fazer junto com vocês. Sempre pegando em blow, somente a alcinha de trás do ponto, ó. Opa, aqui ficou um fiozinho para trás. Pronto. Arrematei o fio, também deixando os fiozinhos para conseguir um tamanho suficiente para conseguir esconder. Eles estão quase na mesma altura, a gente consegue ver. E agora eu vou arrematar esses 3 fiozinhos, na verdade, os 2 vermelhos e o preto. E assim fica com todos os fios arrematados. E agora vamos fazer as mangas. Vamos encaixar a agulha nessa parte de baixo da primeira abertura deixada para fazer as mangas. Com um novo fio preto, vamos fazer 10 pontos baixos ao redor dessa peça, desse espaço. Dez pontos ao redor dessa abertura. Eu vou arrematar aquele fio inicial. Ele sempre me atrapalha, então sempre quando eu posso eu já passo a tesoura. Agora, para a carreira de número 2, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Dessa forma, a gente vai terminar com 12 pontos baixos. Doze pontos baixos ao final da carreira de número 2. Agora, para a carreira de número 3, são 5 pontos baixos e um aumento também 2 vezes. Quatorze pontos baixos ao final da carreira de número 3. Agora, para a carreira de número 4, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento também 2 vezes. Dessa forma, a gente termina com 16 pontos baixos. Agora, para a nossa última carreira da manguinha, vamos fazer somente ponto sobre ponto na carreira de número 5. Finalizei a carreira de número 5. A manguinha fica bem pequena mesmo. Agora, eu vou arrematar esse fio e esconder. Prontinho. Agora, você vai voltar o vídeo e para essa abertura vai repetir a mesma sequência de pontos do que a primeira manguinha.
Aqui a gente já tem o nosso kimono finalizado, tá? Quase finalizado, na verdade. Vamos fazer os detalhes, os bordados que ele tem. Na primeira versão que eu fiz, eu tentei a pintura. Só que é muito, muito, muito ruim fazer pintura em tecido preto. Então, agora, eu vou fazer que nem eu fiz no Zen Maior, tá? Do meu clube de assinatura. Vou pegar um pedaço de fio vermelho, uma agulha de tapeçaria. Agulha de tapeçaria, tapeceiro, é a mesma coisa, tá, gente? E vamos fazer as flores que ele tem no bordado. Eu vou mostrar algumas aqui, como é que eu faço. E você pode usar a criatividade para fazer a sua. Ó. Se preferir pintar, pode pintar. Se preferir. Eu não sei se tem outra forma de fazer, além do pintado e do bordado. Eu não consegui pensar em nada, na verdade. Mas você pode usar a sua imaginação, pôr a cabecinha para pensar. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu sempre tô entrando no mesmo ponto do meio, tá? Por baixo, ó. Eu insiro aqui num ponto para fazer outra pétala. Volto e saio no mesmo ponto do meio. A flor eu finalizei. Agora eu vou fazer o caule dela. O caule dela eu faço os pontinhos menores, entre uma carreira e outra. Ó, vou puxar uma outra aqui pra lateral e aqui na pontinha eu vou fazer... Não, ali na pontinha não, porque na verdade essa parte vai ficar por baixo. Então eu não vou fazer ali. Eu já vou vir para esse lado para subir uma outra flor aqui. Espero que eu consiga fazer antes de precisar trocar esse fio. Ó, vou fazer aqui a outra flor. É o mesmo esquema da primeira flor. Se você já tem a receita do Zen grande, pode usar esse tutorial para te ajudar a bordar também, né? Que eu não coloquei, eu não tinha feito ainda. Ó. Opa, aqui eu acho que vai ficar muito grande. Ó. Agora eu vou arrematar esse fio. Como essa parte vai ficar dentro da peça de roupa, eu só vou dar um nozinho e cortar o fio. Se você quiser esconder um pouquinho o fio no meio dos pontos, fica à vontade, mas eu vou passar cola depois. Ele vai ficar bem firme no amigurumi e não vai soltar.
Eu vou fazer mais algumas flores dessas bordadas aqui na base dessa peça de roupa. E depois eu venho colocar no corpinho do Zen com vocês. Ficaram assim as flores bordadas. A parte de dentro fica um pouquinho bagunçada mesmo, mas depois, como não vai aparecer, não tem muito problema. E, na verdade, antes da gente... Ai. E agora, antes da gente colar, né, o Haori aqui na cintura do amigurumi, eu vou articular os braços, assim como eu fiz no Tetsu e no Yusuke. Ó, não tirei totalmente esse negócio, esse palito. Peguei um pedaço de arame, dobrei as pontinhas e vou inserir aqui no braço. E vou sair com ele aqui em cima. Eu vou empurrar o palito com o arame. Assim fica mais fácil. Ó, já saiu desse lado. E agora eu vou inserir ele no bracinho. Pronto, consegui depois desse sufoquinho articular os bracinhos. Agora sim eu consigo colocar o arame. Eu colocar a roupinha. Assim. Vou puxar aqui um pouquinho pra cima. E agora eu vou passar a cola aqui dentro. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Não se esqueça que a parte esquerda, essa aqui, precisa ir por cima. Então, primeiro vamos colocar essa parte. E depois vir com a esquerda. Assim, os aumentos na gola fez com que a peça ficasse com essa abertura, mostrando as tatuagens aqui do Zen. Deixa eu colocar a cabecinha ainda sem cabelo. Mas, ó. Agora a gente vai fazer a faixa que ele tem aqui na cintura. Vamos começar a faixa com fio vermelho, fazendo 29 correntes. Vinte e 29 correntes. E vamos voltar a partir da segunda corrente da agulha, fazendo 28 pontos baixos. Feito os 28 pontos baixos, a gente vai arrematar esse fio. E vamos costurar ou colar na cintura do amigurumi. Bem aqui no final, ou no começo, né, da parte vermelha do detalhe do kimono.
prontinho. Deixa eu abaixar os braços que eu levantei eles para colar essa faixa. E agora a gente vai fazer o cabelinho do Zen para finalizar ele por completo. Vamos começar o cabelo do Zen com o fio Bella 7252, o código de referência dele. E vamos começar com 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho o anel mágico e para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. E agora para a carreira de número 3, vamos fazer ela em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. $18 pontos baixos ao final da carreira de número 3. Tá vendo que a alcinha da frente ficou? A alcinha da carreira 2 da frente ficou pra gente trabalhar depois as mechinhas. Agora, para a carreira de número 4, vamos também trabalhar nas alças de trás do ponto. Então, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Finalizada a carreira de número 4, ficamos com as duas alcinhas da carreira 2 e da carreira 3 livres para trabalharmos as mechas que vão ficar em cima da cabeça. E agora, vamos fazer 12 correntes. Doze correntinhas. A partir da segunda corrente, eu vou voltar fazendo um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou repetir essa sequência de mechas de subir 12 correntes, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 8 meio pontos altos, até completar 12 mechinhas. Finalizamos a última mechinha, então ficamos com 12 mechas maiores. Agora, para a mecha de número 13, vamos fazer 9 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 5 meio pontos altos. Vou pular 2 pontos da base e no terceiro fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer 3 mechas seguindo essa sequência, da mecha 14 até a mecha 16. São 7 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos.
um ponto baixo e 3 meio pontos altos. No ponto, pular um ponto, vamos pular um ponto da base e fazer um ponto baixíssimo. Eu vou repetir mais 2 mechas iguais a essa. Pronto, fiz as 3 mechinhas de 7 correntes. E agora, para a última mecha, vamos fazer 9 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. Deixa eu só refazer esse ponto baixo. E 5 meio pontos altos. Vou pular 2 pontos da base e no terceiro fazer um ponto baixíssimo. E vou arrematar esse fio. Nossa primeira camada de cabelo está pronta. Agora, para as outras camadas de cabelo, vamos pegar um novo fio laranja, inserir a agulha lá na primeira alça deixada da carreira de número 3, ó, nessa primeira alça aqui, e vamos trabalhar assim, tá? Vamos inserir a agulha na primeira alça deixada lá da carreira 3 e vamos fazer 10 correntes. A partir da segunda corrente da agulha, vamos voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 6 meio pontos altos. Vamos pular um ponto da base e no ponto seguinte fazer um ponto baixíssimo. É assim que vai ficar a sua primeira mechinha. Agora, vamos repetir essa sequência de pontos para cada mechinha até o final dessas alcinhas. Então, eu vou fazer nessas alças e logo em seguida já vou passar para a próxima carreira, para a próxima camadinha de alças que sobraram e terminar aqui embaixo. Eu vou fazer as minhas sequências de mechas e depois eu venho mostrar para vocês como ficou. Na última mecha, não sobrou nenhum pontinho para eu pular. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo na última alcinha que sobrou. Então, a última mecha, se no seu amigurumi não sobrar nenhuma alcinha para pular, só faz na mecha seguinte. Eu vou arrematar esse fio. Aquele fio lá do início dessa segunda parte, eu vou passar pro outro lado, pro avesso. E esconder ele ali dentro. Aqui. Deixa eu ver, peraí que eu prendi aqui, assim.
Ficamos assim, com o nosso cabelinho, com várias mechinhas do cabelo do Zen. O que eu ia falar? Agora para colar o cabelinho no amigurumi, vamos centralizar o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça. Essas mechinhas menores que fizemos, aquelas 5 mechas menores, sabe, da frente da primeira camada, elas são a parte da franja. Então, ela a gente vai colar só depois. Vamos pegar a primeira mecha maior do lado direito do amigurumi e colar aqui um pontinho de distância do final do bordado do olho do Zen. Deixa eu só explicar como é que eu vou fazer. Eu vou posicionar todas as mechas com vocês, vou explicar certinho como cola cada camada e depois eu vou colar o meu cabelo. Então, depois que eu posicionar a primeira camada, você quiser pausar o vídeo para passar cola embaixo das mechinhas para ficar mais fácil, eu acho que seria uma melhor opção para você. Então, ó, a primeira mechinha do lado direito do amigurumi, colado um pontinho de distância do final do bordado, a mesma coisa do outro lado. A primeira mecha maior do lado esquerdo do amigurumi, um pontinho de distância do bordado. Essa mecha, eu vou colar ela inteira, como eu tô mostrando aqui no vídeo. Ela vai ser colada assim. Essas mechas agora da parte de trás do cabelo, essas mechas maiores da primeira camada, só que da parte de trás, vão ser coladas com as pontas soltas. Deixa eu mostrar como. Ó, com essa ponta solta, os últimos 4 pontos soltos. Isso em todas elas. Ó. Essa parte foi posicionada. Primeira parte, a parte de trás do cabelo. Estão soltas. Agora, para a franja, vamos pegar as 3 mechinhas centrais e colar no meio da testa do Zen. E essas 2 mechinhas de cada lado, com também deixar a pontinha solta. Assim. Ó. Tem 3 mechas, agora para a segunda camada. Tem 3 mechas centrais aqui na testa do amigurumi. Essa mecha central a gente põe por cima das 3 centrais da primeira camada. Essas outras 2 da lateral, colocamos aqui nesse espaço da testa do Zen. Sempre com a pontinha solta, essas aqui da lateral. Essa do meio você pode deixar só bem a pontinha mesmo solta. E agora o restante, você vai só abaixar e posicionar. Sempre não se esqueça de deixar a pontinha solta das mechas. Ó, sobraram as últimas 6 mechinhas. E eu também só vou abaixar e posicionar.
sempre entre uma mechinha e outra, ó. Entre uma mechinha e outra. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Vou colocar aqui entre essas duas mechas. A mesma coisa para essa, entre essas duas mechas. Sempre que eu puder colocar entre mechinhas, é bom colocar, porque aí ela fica melhor acomodada. Pronto. E fica assim, todo o cabelinho posicionado. Eu vou pausar o vídeo, vou passar cola embaixo de todas essas mechas e depois eu volto pra gente fazer o acabamento, que são... Ai, as orelhinhas e a cauda. Eu achei que fosse só as orelhinhas, mas temos a cauda, uma cauda dessa raposinha aqui. Passei cola embaixo de todas as mechinhas, ficou assim. E agora, enquanto seca, a gente vai fazer as orelhinhas do nosso amigurumi. Na parte preta da orelhinha, eu vou usar o fio balloon, tá? Porque eu quero desfiar a pontinha dele, como eu fiz na versão maior. Se você não quer, pode usar o fio que você tá acostumado mesmo, que você tá usando na receita, o mesmo que você usou para fazer a roupinha dele, tá? Como eu vou desfiar, eu vou usar o fio balloon. Eu vou começar fazendo 5 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho o anel mágico. E para a carreira de número 2, eu vou repetir ponto sobre ponto. Puxo aquele fio inicial do anel mágico e dou um nozinho. E faço também já o arremate para ele não me atrapalhar. Vou desvirar a peça. É bem pequenininho, né? Ó. Agora, eu vou pegar o fio laranja. Vou desfazer metade do último ponto. E vou trocar para o fio laranja para a carreira de número 3. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer 5 aumentos. E agora, para a carreira de número 4, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 5 vezes. E vamos terminar com 15 pontos baixos. Para a carreira de número 5, vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, para finalizar, vamos dobrar essa peça, unir os dois ladinhos assim e fechar os dois lados com 7 pontos baixos. Ó, assim. Unindo os dois lados. Puxo o fio, corto e deixo o fio suficiente para fazer a costura na cabeça do Zen. E agora chegou a parte da gente rasquear. Essa é uma escovinha PET, eu uso especialmente para isso. E eu vou rasquear somente essa pontinha preta. Ó, é esse efeito aqui que eu quero deixar na peça. Por isso que eu fiz com o fio balloon. E você agora vai repetir uma outra orelhinha igualzinha à primeira,
para ficarmos com 2 e fazer a costura na cabeça do amigurumi. Eu vou tirar esses alfinetes aqui, colocar um pouquinho mais pra ponta, porque esse cabelo não tá totalmente seco ainda. Então, eu não vou tirar esses alfinetes, só vou tirar esse aqui do meio e posicionar as orelhinhas aqui, em cima da cabeça. Eu vou dobrar um pouquinho, assim, pra ela ficar curvadinha aqui. Deixa eu ver, peraí. E agora eu alfineto. Pronto, posicionei as orelhinhas aonde eu achei que melhor se encaixou aqui na cabecinha do Zen, ó. E agora eu vou costurar. Pronto. Finalizei a costura das orelhinhas do nosso kitsune. E agora vamos fazer a cauda dele. Mais uma vez, vamos começar com o fio balloon amigo, porque eu também vou desfiar a pontinha da cauda do amigurumi. E vamos começar fazendo 5 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho o anel mágico e para a carreira de número 2, vamos fazer um aumento e 4 pontos baixos, terminando com 6 pontos. Puxa aquele fio mais uma vez inicial do anel mágico. Para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Dessa forma, a gente termina com 9 pontos baixos. No último ponto da carreira de número 3, a gente vai trocar para o fio laranja mais uma vez. E vamos fazer 9 aumentos. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 5 e 6 são somente 18 pontos baixos em cada uma delas. Carreira de número 7, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Para a carreira 8 e 9, vamos fazer somente ponto sobre ponto.
Vamos parar um pouquinho a peça e vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui na ponta da cauda. Para a carreira de número 10, vamos fazer 6 diminuições. Seis diminuições. Para a carreira 11, vamos fazer 6 pontos baixos. Seis pontos baixos. Vamos fechar os dois lados agora com 3 pontos baixos, para ficar mais fácil a costura no corpo do amigurumi. Ó, pego os dois lados e faço 3 pontos baixos. Corto, deixando o fio suficiente para fazer a costura no corpinho. E eu vou rasquear também essa ponta, assim como eu fiz com as orelhas. Pronto. Agora, vamos costurar aqui. Eu vou colocar a cauda para esse lado aqui, mas você pode colocar pro lado que você quiser, ó. Vou pôr aqui embaixo. Deixa eu ver. Ou aqui em cima. Ó, vou pôr aqui em cima da faixa. Vou costurar em cima da faixa. E deixa eu já explicar também, porque eu vou dar um pontinho, além de costurar essa base dela, eu vou dar um pontinho aqui mais ou menos no corpo, para ele não ficar assim coladinho no corpo. Finalizado o nosso zen-sama, e a caudinha dele costurada ficou assim, ó, o pontinho que eu dei foi aqui, mais ou menos nessa altura, para ficar presa essa cauda ali. Ficou com a mesma textura das orelhinhas aqui, ó. E ele ficou assim, pequenininho, rápido de fazer, apesar de ter bastante detalhe. E eu vou pegar agora os meninos para vocês verem os 3 juntinhos. E assim ficaram os 3 juntos. Eu gostei bastante desse resultado, eu achei que eles ficaram muito bonitinhos. E se você chegou até aqui, deixa um comentário carinhoso aqui embaixo, que eu vou adorar saber o que você achou desse vídeo. E agora os meninos se despedem. Tchau!